pouco, Momento Devocional com o pastor Paulo César Reis, ao vivo no Facebook. Olá, bem-vindo a todos e a todas para o nosso Momento Devocional de hoje. 1 Timóteo, capítulo 6. Conclusão de mais um livro do Novo Testamento, estudado praticamente versículo a versículo. Se você não viu os capítulos anteriores, volte aí, principalmente no YouTube, é muito fácil, os vídeos estão em sequência. E você pode acompanhar dos outros até chegar o de hoje, a conclusão de 1 Timóteo, uma carta pastoral do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, jovem que Paulo conheceu quando tinha 16 anos, Timóteo tinha 16 anos, quando Paulo o encontrou em Listra, na Macedônia. Ele, juntamente com sua mãe Eunice e sua avó Lóide, eram judeus. O seu pai era grego, eles se converteram ao Evangelho e quando Paulo passa por ali, na segunda viagem missionária, resolve levá-lo como companheiro de viagem, o que seria para Timóteo um discipulado intensivo, um curso intensivo de vida cristã, de vida ministerial e de missões. Agora, ao tempo desta primeira carta, Timóteo já tinha aproximadamente 21 anos e já foi estabelecido como bispo ou pastor de Éfeso, da igreja que estava em Éfeso. E Paulo então escreve, talvez de Filipos, escreve esta primeira carta a Timóteo dando instruções pastorais acerca dos desafios que Timóteo ia enfrentar agora como pastor de uma igreja local. E hoje chegamos à conclusão, ao capítulo 6, e nós vamos em porções. A primeira porção fala dos senhores e dos servos. É do versículo 1 até o versículo 2. Eu vou ler e depois volto comentando. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Como disse na ministração anterior, Timóteo iria pastorear uma igreja de uma cidade grande, a quarta maior cidade do Império Romano, Éfeso, e na igreja, que até então ainda se reunia nas casas, haviam pessoas dos mais diferentes grupos sociais. Haviam os senhores, os dôminos, aqueles que possuíam escravos ou servos, os doulos ou diáconos. Então havia patrões e empregados, trazendo para a nossa realidade de hoje. E Paulo não veio abolir esse sistema social, porque não competia a igreja fazer isso. Havia um império romano reinante, dominante, e Paulo, através da sua carta, não estabeleceu uma nova ordem social. Isso é processo, é fruto da transformação da sociedade pelo Evangelho. Mas Paulo podia, através do Evangelho, interferir no relacionamento interpessoal entre patrões e empregados. E o que ele diz? Todos os servos, eu chamo a atenção para o todos, não tem exceção, que estão debaixo de jugo. Jugo é uma palavra que aqui nesse contexto significa servidão, submissão. Considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, com S minúsculo. Então se refere ao Dominus, o senhor do servo, do escravo.
não é o Kyrios, que é o Senhor de todos. Título do Novo Testamento atribuído unicamente ao Senhor Jesus Cristo. Então não é Senhor com S maiúsculo, que seria o Senhor Jesus. É Senhor com S minúsculo, que é o que hoje seria o patrão, o dominus no latim, né? O dono do servo, do escravo. Ele deveria ser digno de toda honra, respeito. Para quê? Para que o nome e a doutrina não sejam blasfemados. O nome de Deus e a doutrina. Lembre que cada cristão é um embaixador da parte de Cristo. É um representante, é um cartão de visitas do Evangelho, para que as pessoas não encontrem naquilo que escandalizar, naquilo que chocar, naquilo que contradizer, um impedimento, um empecilho para conhecer o Evangelho e serem salvas. Verso 2. Também os que têm senhor fiel, acontecia, do escravo ser crente e do senhor do escravo também se converter. E aí? Já que ele é crente, eu, o escravo, agora posso abusar. Trazendo para a nossa realidade atual. Se o meu patrão é crente, se o meu chefe na empresa é crente, eu então posso me esbaldar nessa condição, vou tirar proveito disso. Paulo diz, não, observe, os que têm senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão, é um motivo a mais ainda para mim tratá-lo bem e com respeito, é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas. Essa palavra é para Timóteo. Ensina e recomenda essas coisas. Trazida para a nossa realidade, qual é a aplicação prática do ensinamento destes 2 versículos? É o seguinte, se você é um empregado, uma empregada, numa empresa, num órgão público, numa residência, você tem uma relação laboral, profissional, de trabalho, de prestação de serviço e em contrapartida o seu salário. Você tem deveres e tem direitos que são regulados pela legislação do nosso país, o que não havia nessa época que Paulo escreveu a Timóteo. Mas além do que é legal, tem o que é social, o que é também interpessoal, pessoa a pessoa, você, seus colegas de trabalho, seus chefes imediatos, seu patrão, seu empregador, ou, no caso do serviço público, aquele que é o gestor do seu contrato de trabalho. O que a palavra de Deus ensina aqui e no contexto geral da Bíblia é que nós devemos servir de coração, não apenas à vista como para agradar a homens, mas com sinceridade de coração, como fazendo para o Senhor, sabendo que tudo que fizermos de bem feito, com dedicação, ainda que não seja reconhecido pelos homens, será reconhecido por Deus. Nós vamos agora à segunda porção, do verso 3 ao verso 10, que vai falar dos falsos mestres e também sobre os perigos da riqueza. Ser rico também tem seus perigos. Vamos então à leitura bíblica. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele.
Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Até o verso 10. Está acompanhando na sua Bíblia? Espero que sim, porque isso é muito bom. Isso ajuda você a memorizar e principalmente a comprovar o que eu estou lendo e gravar melhor na sua mente e no seu coração. Os falsos mestres e os perigos da riqueza. Bom, aqui está bem associado o falso ensino, a heresia, o erro doutrinário, com a ganância, com o desejo de lucro e também com as questões, as brigas, as desavenças, as dissensões. Observe, se alguém ensina outra doutrina, aí é airesis no grego, é uma heresia na linguagem de hoje, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, como alguém quer se afirmar cristão, obreiro de Cristo, enviado de Cristo, mas não concorda com as palavras de Cristo, é melhor dizer que é outra coisa e não cristão. Cristão quer dizer imitador de Cristo, seguidor de Cristo. Não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Então essa pessoa, ela é, primeiro, enfatuada, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Observe o quanto isso é verdadeiro. Aqueles que pregam heresias não são pessoas brandas, mansas, conciliáveis e inclinadas a aprender. São enfatuadas. Julgam que sabem tudo, que têm a chave do cofre da sabedoria e do conhecimento e que os demais são ignorantes e não têm a revelação, o entendimento que elas têm. São enfatuadas, mas nada entende. Não tem mania por questões e contendas, gosta de uma contenda, de um bate-boca, de uma altercação até em público, e a gente que é crente, a gente foge disso. Deixa ela pensar, deixe que os outros pensem que a gente perdeu a questão. A Bíblia diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos e ser apto para ensinar. Quando eu falo e o outro não quer entender, não quer ouvir, não quer compreender, não haverá ensino. Portanto, não vale a pena essa discussão. Provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações, que é bate-boca, sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aqueles que acham que a fé, que o ministério, que o trabalho cristão é ganha-pão, é fonte de lucro, é para ficar rico. Há um total desvirtuamento do foco, do objetivo aí. O objetivo do Evangelho é ganhar almas, é expandir o reino de Deus, é servir a Cristo servindo ao próximo. Não é para ficar rico. Se quer ficar rico, primeiro, isso é perigoso. Os que querem ficar ricos. Mas se você quer ficar rico e ganhar dinheiro, é trabalhando, é estudando, se preparando e trabalhando. Evangelho é para ganhar almas. É claro, no capítulo anterior, Paulo ensinou sobre o sustento ministerial. Sustento, não é enriquecimento. Sustento ministerial é bíblico, é lícito, é moral, é correto, é justo. Mas aqui Paulo está falando dos que querem ficar ricos. E aí, como na doutrina verdadeira de Jesus, isso não é possível, ficar rico no ministério seguindo e imitando a Cristo. Então, que tal criar uma derivação, uma saída lateral
através de um ensino diferente, de uma outra doutrina, como a famigerada falsa doutrina da prosperidade, da teologia da prosperidade, que é uma busca da prosperidade sem a verdadeira teologia. Vamos em frente. De fato, verso 6, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Realmente a pessoa vai sentir que lucrou muito quando ela junta a vida cristã verdadeira, aqui chamada de piedade, com o contentamento, a satisfação e gratidão a Deus pelo que tem, pelo que é, ter as coisas básicas da subsistência, ter saúde, ter uma família, as amizades, a comunhão dos irmãos da igreja, o prestígio social pelo bom testemunho que dá no lugar onde vive. Isso é a piedade com o contentamento. Por quê? O dinheiro pode comprar as melhores iguarias, mas não compra o apetite, a saúde digestiva. O dinheiro pode comprar a melhor cama, o melhor colchão, o quarto mais confortável, mas não pode comprar o sono. O sono vem de Deus. O dinheiro pode comprar remédios, pagar planos de saúde e acesso a médicos renomados, mas a saúde vem de Deus. O dinheiro pode comprar, entre aspas, a bajulação das pessoas, mas uma verdadeira amizade e o amor familiar são bênçãos de Deus. Então observe que o contentamento se refere àquilo que o dinheiro não pode comprar. E quando isso se junta com uma vida espiritual verdadeira, genuína, de relacionamento com Deus, é um grande ganho, é um enorme lucro, diz o verso 6. Porque nada, verso 7, nada temos trazido para o mundo, ou seja, nu nascemos, não trouxemos nada, nem dentes, né? Às vezes nem cabelos. E nem coisa alguma podemos levar dele. Ainda que alguém invente gavetas para caixão, aquilo só vai acompanhar o corpo do falecido, da falecida, até o cemitério. Mas vai ficar lá. Não vai levar. Nada podemos levar dele. Então vamos ao verso 8. Tendo sustento, as coisas básicas necessárias à nossa sobrevivência, e com que nos vestir, porque isso faz parte também das nossas necessidades, a vestimenta é uma necessidade. Roupa de grife e roupa cara já é um luxo. É claro que é bom vestir uma coisa gostosa, bonita, esteticamente aceitável, mas aqui está dizendo com que nos cobrir. É o básico do básico. Estejamos com isso contentes. Mas eu posso desejar e buscar mais? Posso, mas só por meios lícitos, sem oprimir e sem defraudar a ninguém. E nunca pondo as coisas à frente das pessoas. Nunca considerando que é mais importante o ter do que o ser. Vamos em diante. Ora, verso 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Você pode observar aí, de vez em quando, os jornais dando notícia de antigos golpes do tempo da vovozinha sendo aplicados e as pessoas caindo. O golpe do achadinho, do bilhete premiado, dentre outros, que atiçam, aguçam a ganância da pessoa ali na rua, fala, poxa, eu posso ganhar muito dinheiro de uma hora para outra. E nem desconfiam que laranja madura na beira da estrada, Zé, ou tá bichada, ou tem marimbondo no pé. As coisas boas e verdadeiras não vêm fáceis. Tem que se empenhar por alcançá-las. Por isso, aqueles que querem ficar ricos, eu quero ficar rico, eu preciso ficar rico, eu não vou sossegar enquanto não ficar rico, vão cair em tentações e ciladas, em laços, em arapucas, em armadilhas feitas por outros humanos e também nos laços feitos pelo diabo.
Diz então o verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Os jogos, os golpes, as pirâmides, os negócios ilícitos, as corrupções, são as ciladas, os laços, as armadilhas perniciosas, diz aqui, que afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, verso 10, observe, não é o dinheiro, é o amor do dinheiro. Observe, não é o dinheiro que é a raiz de todo mal. Aqui está dizendo que o amor, o sentimento, a atitude em relação ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Eu conheço gente que por causa da cobiça do dinheiro, da ganância, se desviou da fé. Se desviou porque achou que era muito contribuir com a obra de Deus. Se desviou porque queria buscar ganhos ilícitos e trabalhar também o tempo todo e não ter tempo para Deus, para a obra de Deus, para a comunhão, para a vida da igreja. E aqui diz o que acontece com eles. Se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Noutra tradução, na corrigida, diz, se traspassaram com muitas dores. Sabe quando alguém fura a si mesmo? É uma coisa bem insana, né? Assim é aqueles que deixam o conforto, a segurança da relação com Deus, da relação e da atitude correta para com as coisas materiais, por causa de uma ganância louca que é o amor do dinheiro. Muito bem, vamos mudar de assunto. Agora Paulo chega no final da carta, do verso 11 ao verso 21, onde ele vai falar aqui do verso 11 ao verso 16, um apelo para Timóteo. O que ele vai apelar aqui? Você sabe, apelo é um pedido com ênfase, com insistência. Vamos lá. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Tu, porém. Essa expressão é o mesmo que dizer assim, mas você, Timóteo, diferente disso que eu mencionei aí com essas pessoas, você vai ser diferente. Tem um porém na sua vida, Timóteo. Você é um homem de Deus. Ô meu irmão, minha irmã, que acompanha aqui esse estudo bíblico, nós somos gente como as demais pessoas, mas tem um porém na nossa vida. Nós somos servos de Deus, nós somos crentes, somos cristãos, nós pertencemos a Cristo. Tem um porém em nós e porém é o diferencial. Aquilo que vai marcar a nossa vida como uma pessoa diferente aos olhos do mundo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge. Foge dessas coisas. Geralmente a palavra foge, de fuga, está associado ao medo, à covardia, a quem perdeu e saiu correndo. Mas a verdade é sair correndo mesmo, é fugir, porque essas coisas são tentações e a Bíblia não manda resistir à tentação, manda resistir o diabo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, depois que já se submeteu a Deus. Se a gente se submete a Deus, a gente resiste o diabo e ele foge de nós. Mas as tentações a Bíblia não manda resistir, manda fugir. Fugir da tentação. E aqui diz, foge, você é um homem de Deus. Você tem um porém, Timóteo, então foge dessas coisas. Foge. E antes do que praticar essas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Verso 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus,
que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, ou a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, Paulo está fazendo um apelo veemente, forte a Timóteo, que guardasse o seu porém, o seu diferencial, como homem de Deus, seguindo coisas boas, virtudes importantes da vida cristã e uma boa confissão. Confissão é aquilo que a gente de fato acredita. São as nossas crenças, os nossos valores mais íntimos, que vão ser expressos no nosso viver diário. Até aquele dia, isso é para a vida toda, até aquele dia em que nós vamos comparecer diante do nosso Senhor, apresentado aqui por Paulo como o único, o bendito, o soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. O único homem que possui a imortalidade é Jesus Cristo. Como Deus, ele é eterno. Mas como homem, após a sua ressurreição em corpo de glória, ele alcançou a imortalidade do corpo também. E quando ele voltar e vier buscar a sua igreja, os vivos serão transformados e os mortos serão ressuscitados já em corpos de glória, que possuem também a imortalidade, a vida eterna, a zoe no grego, a vida com a qual Deus vive. E aí, tudo que é repetido é para não ser esquecido. Paulo volta no verso 17 até o 19, dando mais recomendações sobre os ricos. Olha, rico tem um manual aqui para aprender a ser rico, né? E não deixar de ser crente. Observe, exorta aos ricos do presente século, primeiro, que não sejam orgulhosos, porque é normal do ser humano, quando sente que tem o poder do dinheiro, da riqueza, da posição, ficarem orgulhosos. Não são todos, mas é a imensa maioria. Então, primeira exortação, que não sejam orgulhosos. Está aí? Você que já é rico ou pretende ficar rico, grava aí essa recomendação importante, que não sejam orgulhosos. Segundo, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Riquezas são instáveis. Tem gente que foi multimilionário e vive na pobreza. Terminaram na miséria. Tem gente que ganhou prêmio altíssimo de loteria e até quando eu soube, era pedinte de esmolas numa cidade do interior goiano. Então observe que há muita instabilidade. Alguém aqui do Brasil, que era um famoso, um dos mais ricos do mundo, hoje vive respondendo a processos e sem dinheiro nem para bancar os advogados. Sabe? Então, aqui está falando, não deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, para o nosso desfrute, para o nosso... para nos servir. O dinheiro, a riqueza é um ótimo servo, é um ótimo escravo, mas se deixar ele virar o senhor da nossa vida, ele será um péssimo senhor, um tirano, um carrasco, e não vamos deixar que isso aconteça. Se você vai ficar rico ou já é rico, domine o dinheiro, não deixe que ele te domine. Que pratiquem o bem. De fato, uma pessoa rica tem mais tempo e mais recursos para praticar o bem. Sejam ricos de boas obras, pessoas filantropas, amigas da humanidade, das boas obras, que ajudam aos necessitados de verdade,
sem fazer live, sem tocar trombeta, sem chamar atenção para si, mas com o desejo mesmo de servir a Deus, servindo ao próximo, praticando o bem. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Eita, não vai sobrar nada, olha aí. Pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, pronto a repartir. Você pode gerir a sua riqueza de tal maneira que ela não sirva apenas a você, mas sirva aos outros. Cumpra um papel social, gerando empregos, gerando vantagens para outros também. Não é aquele dinheiro apenas para especulação em um paraíso fiscal que não gera nenhum benefício social. Isso não é agradável a Deus, por mais que pareça seguro. Que acumulem para si mesmos tesouros. Sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então são tesouros espirituais que Jesus falou lá no Sermão do Monte: ajuntai tesouros nos céus, onde a ferrugem não corrói, onde os ladrões não escavam e nem roubam. É desse tipo de tesouro que está falando. A fim de apoderarem da verdadeira vida. Aqui a palavra para vida, no grego original do Novo Testamento, é zoe, a vida eterna. Não é essa vida da matéria, a bios. É a zoe, a verdadeira vida. E aí Paulo chega nos versos 20 e 21, a bênção apostólica, as palavras finais, a sua despedida nessa primeira carta. Porque a próxima, quando ele escrever a 2 Timóteo, ele já estará preso em Roma, apenas aguardando o último julgamento e a sua execução, que aconteceu por volta do ano 66 em Roma. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então aqui algumas coisas para guardar, que é aquilo que foi confiado. O que foi confiado a um obreiro, a um pastor, a um trabalhador do Evangelho? O Evangelho, na sua essência, na sua pureza, o bom testemunho e a autoridade ministerial, a autoridade em nome de Cristo para pregar, para desfazer as obras do diabo, para confrontar o engano e a mentira no campo religioso, no campo filosófico e em geral. Mas Paulo diz: evita os falatórios profanos e inúteis. Um obreiro cristão, para afirmar o seu ministério e a sua posição espiritual, não necessita de entrar em questões loucas, em debates inúteis que descambam até para a ofensa pessoal, mas sim ser manso para com todos e apto para ensinar. Ele precisa ter certeza da verdade bíblica e da sua experiência com Cristo. E isso basta para que ele seja uma pessoa qualificada para o ministério. E ele diz, olha, alguns professando se desviaram da fé. Infelizmente, gente se desvia da fé por muitas causas, e uma delas é quando entra nesse malabarismo psicológico e filosófico de misturar evangelho com a falsa ciência, com a falsa filosofia, com o falso saber, e depois a pessoa se perde nessa teia, nesse emaranhado, nessa contradição de ideias. O que nós temos da parte do Evangelho de Cristo é o suficiente para nós servirmos a Deus na terra e encontrar com Ele no céu. E Paulo termina dizendo, a graça seja convosco, a graça, o favor de Deus, que é o que nós mais precisamos, que é a causa de não sermos consumidos, a graça, o favor não merecido que Deus nos dispensou. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero fazer um pedido especial. Se inscreva no meu canal aí no YouTube, Paulo César Reis.
Você que está acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook, vá ao YouTube. Hoje eu vou postar o link para você ver esse vídeo lá no YouTube. E você vá ao YouTube e se inscreva no canal, deixe o seu joinha, até o seu comentário se você quiser, e também compartilhe com seus contatos. Me ajude, por favor, me ajude a alcançar 1.000 inscritos. Ainda estamos em 500 e alguma coisa, nem 600. Porque assim a plataforma do YouTube vai impulsionar o vídeo para mais pessoas. E é o que eu quero, o vídeo não é monetizado. O objetivo é levar esta palavra, a palavra viva, inerrante e imutável de Deus, para mais e mais corações. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor.